Para os nonos anos, né, a gente vai chegando ao final do ano, a gente vai pensando: "Nossa, tem tantos assuntos que a gente gostaria de passar, então quais os assuntos, como é que nós vamos limitar", né, conversando com a professora Márcia: "Gostaria de passar isso, não vai dar tempo para isso", e a gente vê que o tempo vai ficando apertado. Então nós tentamos, na medida do possível, ampliar a nossa visão em relação ao próprio mundo e os seus grandes acontecimentos. A gente procurou trazer alguns resumos e também alguns caminhos, né, algumas aulas anteriores a gente deu muitas dicas de livros, filmes, então para que vocês possam ter acesso e possam ampliar, principalmente para quem quer. A gente sempre diz, né, o tempo ele é favorável quando a gente sabe usá-lo. Então eu estou usando o meu tempo para o meu próprio crescimento, é uma pergunta que eu faço. E eu penso que a gente está vivendo um momento da pandemia que ela é uma grande lição para todos nós, porque o Brasil em si, né, eu acho que ele não se dá conta em relação a tudo que está ocorrendo no nosso dia a dia, ele começou a abrir as suas portas de uma forma muito rápida e agora o que que a gente está percebendo? A gente está chegando ao final do ano e nossos hospitais voltaram a lotar novamente, né? Passamos novamente para a bandeira vermelha. Será que a gente está brincando enquanto ser humano conosco mesmo, com a nossa vida e com o próprio planeta Terra? Eu também vou lançar outros questionamentos. Por exemplo, que lição o mundo quer dar para todos nós, né? A natureza, que lição ela está dando quando a gente não sabe cuidar e preservar? Quando no nosso entorno, enquanto ser humano, a gente acha que tem o direito de apenas destruir e deixamos de construir. Indo mais além, como eu disse, eu gostaria de fazer alguns questionamentos, né? Procurar não fazer esse vídeo tão longo, para que vocês possam assistir, mas que vocês possam continuar a pensar depois, né? A gente fala tanto em Deus, falamos tanto na Bíblia, tudo aquilo que ela oferece, nós vamos nas nossas igrejas, mas até que ponto aquilo que nós vemos lá dentro das igrejas, o que a gente lê dentro da Bíblia, transforma o nosso interior. Eu penso que Cristo, quando estava aqui, agora eu vou entrar diretamente na questão religiosa, sim, quando ele estava aqui, ele deixou algumas mensagens que elas são curtas e claras e que não precisa de um grande estudo. E uma dessas grandes passagens, né, eu considero a mais bonita da Bíblia, é quando ele diz: ame o próximo como a ti mesmo. Porque quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a cuidar. Tá? Eu não estou querendo aqui ser um pastor, um padre, qualquer coisa parecida, mas eu estou querendo levar a cada um de nós a um questionamento. Porque quando eu cuido, eu amo. E por que que muitas vezes a gente aprende tudo isso, mas a gente não coloca em prática? Isso eu estou falando para mim mesmo hoje. Né? A gente acaba não cuidando da natureza, a gente acaba não cuidando da nossa água, que a gente precisa dela todos os dias, a gente acaba não cuidando das próprias plantas, né? Nós mais destruímos do que construímos. Parece que é trabalhoso nós fazermos uma semente germinar, plantar uma árvore, né? E aí eu entrando já no assunto que eu quero passar para vocês, enquanto nono ano, e quando eu digo eu, né, em nome da professora Márcia também, me lembra um grande pensador e escritor, e que ele não é brasileiro, John Rawls, e quando eu li os livros dele, eu pensava, minha nossa, esse cara só fala em questões de absorver o mundo enquanto desenvolvimento tecnológico, enquanto economia, enquanto ter. E os Estados Unidos sempre teve isso muito presente, né? A gente tem que crescer enquanto país, temos que dar condições para todas as pessoas e que cada um, dentro das suas condições, elas possam ter tudo que é necessário para si. E quando eu li o livro dele, eu pensei, não, é capitalismo puro. E aí, depois que eu li o primeiro livro dele, quando eu li o segundo, do John Rawls, e é uma pena que eu não tive acesso a outros livros dele, eu comecei a mudar a minha cabeça. Não, peraí, ele não está falando só sobre o capitalismo. Ele é um cara que ele fala do mundo enquanto seres humanos que estão nele, que têm esse pensamento e que olham para tudo de forma inesgotável e que não é. E que quando ele olhava para o Brasil, ele fazia críticas duras. E talvez por isso que eu não tenha gostado primeiramente dele, né? Porque ele fala assim, a parte primitiva enquanto desenvolvimento capitalista no Brasil, ela chega a ser um absurdo. Porque os Estados Unidos já passou por isso e aprendeu a duras penas, só que o Brasil não consegue olhar para os Estados Unidos e perceber que precisa aprender com o desenvolvimento desse povo e não ter um certo ciúmes, né, de que lá todos têm tudo e aqui eu não tenho nada. E eles, mas como é que os Estados Unidos, no segundo livro ele vai deixar bem claro isso, né? Como é que os Estados Unidos hoje está vivendo? O que que ele está colhendo em cima daquilo que ele plantou no passado? E aí eu comecei a me dar conta, peraí, esse cara está querendo falar coisas muito além. E ele diz uma das coisas, né? Que pena que todo povo quer passar por isso. Aquela necessidade de apenas ter e de não ser. E que a gente vive num mundo extremamente fragmentado. E aí, pessoal, eu tenho aqui um quebra-cabeça que ele já está na minha casa há 2 anos, né? E eu agora resolvi que eu vou começar a montar. Ele tem 1000 peças.
E eu lembro que foi uma super oferta, até eu comprei, já vou dizer aonde, na Clipe, que na época era assim, ó, as caixinhas de quebra-cabeça estavam por R$ 9,90, eu fui lá e busquei, e eu disse um dia eu vou montar esse quebra-cabeça. Esse dia, pessoal, acho que agora está acontecendo, porque eu nunca montei o meu quebra-cabeça, tá? Mas aí eu comecei a pensar, porque o John Rawls, ele fala um pouquinho sobre isso, né? O mundo, ele é esse grande quebra-cabeça, e o mundo, na verdade, ele está esfacelado. Então, nós vivemos onde cada um tem as suas ideias, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem o seu modo de vida, e cada um quer ter mais do que o outro. E isso principalmente em relação ao próprio poder. E aí entra num assunto que para nós é extremamente importante. Quando nós terminamos, porque nossos assuntos anteriores, eles privilegiaram, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e quando termina a Segunda Guerra Mundial em 1945, nós vamos entrar numa nova fase que é extremamente complicada. E aí nós vamos ter o desenvolvimento da famosa chamada Guerra Fria. Quais são os países expoentes da Guerra Fria, né, a partir de 1945? Nós vamos ter, claro, os Estados Unidos, e ele mostra esse poder principalmente através das bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki, e aí eles percebem o poderio que eles têm nas mãos e o que eles podem fazer com isso. Tá? Essas bombas, pessoal, as duas juntas chegaram a matar 200 mil pessoas. E nos estudos que mostram sobre como essas bombas foram não só realizadas enquanto seu desenvolvimento, mas no momento que elas foram jogadas, eles não tinham nem certeza de como elas funcionariam na sua totalidade. Então, os cientistas em si, até nesse livro aqui que eu quero mostrar para vocês, que é uma breve história da ciência moderna, todo o seu desenvolvimento, né, mostra que o ser humano estava caminhando não para o desenvolvimento enquanto conhecimento humano, mas para a sua própria destruição. Então, segundo os estudos, as bombas nem chegaram a ter a sua detonação total. Elas não agiram de forma assim 100%. Tanto é que a primeira bomba, estima-se que ela teve o seu poder utilizado apenas em 19%. E ela mata 100 mil pessoas. Então vamos parar para pensar o que essas bombas causam enquanto desenvolvimento não só da humanidade, mas o extermínio da própria humanidade. Tanto é que os Estados Unidos sozinhos possuem armamento suficiente, segundo alguns cientistas, é possível de exterminar o planeta Terra não 5, mas 50 vezes. Então tentem pensar o que essas bombas são, qual o poder que elas possuem e por que esse país ainda detém nas suas mãos o controle do grande desenvolvimento econômico até hoje do mundo inteiro, inclusive o desenvolvimento até mesmo militar. Só que nós vamos ter um outro país que também vai começar a desenvolver bombas atômicas, mas com um outro pensamento, que vai ser então a Rússia ou a União Soviética. E a União Soviética começa a fazer bombas e, junto com o pensamento socialista, eles começam a contrapor-se contra os Estados Unidos. E aqui nós temos uma grande divisão. Isso então, de 1945 até 1989, o planeta Terra, na verdade, estava assentado sobre o poder de duas grandes nações e que eram ditadas a partir da detenção das armas militares e principalmente as bombas atômicas. É claro, pessoal, que o passo em desenvolvimento de armamentos, os Estados Unidos sempre estava à frente. A Rússia, no seu desenvolvimento, sempre um passo atrás. Mas, pessoal, os dois países estavam de forma tensionados um contra o outro, a ponto de a qualquer momento surgir uma nova guerra mundial. E é claro, pessoal, que surgindo uma nova guerra mundial, eu tenho alguns filósofos, né, vários, eu gosto muito, que eles sempre dizem assim: se acontecer uma terceira guerra mundial, o ser humano vai voltar a brigar com paus e pedras. O que significa voltar a brigar com paus e pedras? Ora, a destruição vai ser praticamente total, isso se não for total. Essas bombas, elas são tão poderosas, a maioria gosta de pensar sobre elas, né, que elas são vistas assim até mesmo com um poder tão grande quanto o próprio Sol em questão de destruição. Então tenta imaginar o que é ter esse poder nas mãos, com a capacidade de poder ditar, a partir desse poder, como o mundo deve caminhar. A Rússia, então, vai abrir as suas portas, principalmente para o capitalismo, pelo empobrecimento que esse país vai passar em 1989, e aí vai começar a ter novas relações mundiais, e se achava que o mundo ia crescer para a sua paz plena, que é algo que a gente sabe que não ocorreu até os dias de hoje. Hoje nós temos novas tensões.
A Rússia continua e os Estados Unidos continua também a, de certa forma, ter embates indiretos com a Rússia, principalmente na questão intelectual e também na bélica militar, bélica, então, armamentos, mas temos um novo país que está crescendo de forma muito rápida. Hoje, pessoal, é claro que outros países também têm bomba atômica. A própria Índia, que é um país pobre, tem desenvolvimento da bomba atômica. Só que vários países do mundo assinaram tratados de não construção de armas de destruição em massa. O Brasil foi um que assinou a não proliferação, quer dizer, nós não vamos fabricar essas bombas. E ao assinar isso, a gente aceita que os países que têm essas bombas utilizem essas bombas para a paz. Por isso que antes, quando eu falei da questão da Bíblia, né, é um choque enquanto humanidade que me foge da compreensão. A gente prega Cristo, todo esse desenvolvimento, a gente quer estar no céu um dia, mas a gente aceita que essas coisas aconteçam no mundo e que quem tem mais força possa ditar o modo como a paz deve acontecer em cada local. E aí, pessoal, não existe a paz armada. Eu sinto muito. Existe sim eu ditar uma norma através do meu poder para garantir a paz. Acho que me fiz ser claro, né, que a paz ela existe quando todas as nações estão bem, todos caminham juntos e se dão conta que o planeta Terra, para a sustentação da vida, ele por enquanto é só esse aqui. Eu tenho um aluno, eu já tinha falado isso na última aula, eu vou mostrar para vocês, em 1989, né, o grande símbolo é o Muro de Berlim. Quando ele é destruído, né, que acaba essa divisão que existia na Alemanha, e aí no texto traz um pouquinho sobre isso, ele vai passear, conhecer esse local, e ele compra para mim um cartão com um pedacinho do Muro de Berlim. Aqui nós temos um pedacinho do Muro de Berlim. E ele é muito significativo para o mundo, né? Porque esse Muro de Berlim, construído na Alemanha, tinha a parte, então, capitalista, sob o domínio dos Estados Unidos, e aí nós tínhamos uma parte de Berlim que estava nas mãos dos soviéticos, que era, de certa forma, um espólio pós-Segunda Guerra Mundial. Assim, num vídeo, pessoal, ele é bastante complexo. O que eu peço para cada um de vocês é que ampliem o conhecimento buscando informações. Eu vou estar postando lá no texto um link que vocês podem acessar e ao acessar esse link vocês vão poder ampliar o conhecimento de vocês, mas seria muito interessante porque como é algo muito próximo de nós, enquanto fato e conhecimento histórico, nós temos vídeos, nós temos filmes, nós temos muitos materiais que podem sim fazer nós viajar neste mundo que embora pareça ser tão grande, na verdade ele é muito pequeno, né? Nós estamos num planeta Terra em que ele é muito pequeno e que as coisas que acontecem num determinado ponto também influenciam um outro ponto. Como eu disse, o vídeo ia ser curto, essa é a minha primeira mensagem, mas a partir daqui nós vamos entrar num outro assunto que para o Brasil foi pós, claro, Segunda Guerra Mundial não tão próximo do ano de 1945, que é a ditadura militar. Não tem como terminar o ano sem entrar nesse assunto. Então a gente sai da Guerra Fria e vamos também entrar no assunto que é para nós crucial. Tá? A ditadura militar influenciou não só a política do Brasil contemporânea, atual, onde os militares vão ditar o poder e como as coisas deveriam ocorrer, tanto é que nós temos ainda resquícios, pontos que acabam influenciamento diretamente à atualidade, os dias que nós estamos vivendo hoje. E a gente está escutando muito isso. Certo? Nós temos homens na política e até mulheres, né? Mas é que a maioria, querendo ou não, por que eu falo até mulheres? Porque a maioria dos que estão defendendo são homens, né? Que vêm desse poder militar, muito patriarcal, significa o homem é que manda, e que estão falando absurdos e aceitando que o período militar ele era muito bom. Então, pessoal, é uma coisa que faz a gente pensar, faz a gente refletir. Estamos vivendo um período em que a gente acha que o poder político brasileiro deva estar também nas mãos dos militares. Por que isso? Se durante o período militar os direitos das pessoas eles foram tolhidos, né? Até aqui e acabou. E nós tivemos, inclusive, proibições de disciplinas, de pensamentos, a escolas, a universidades, professores sendo mortos. Será que isso foi tão bom? Onde a política não existia nenhuma liberdade, principalmente escolha. Nós estamos agora escolhendo prefeito, vereadores, mas as pessoas não tinham direito de opinar. Será que isso era bom? Que tipo de liberdade era essa durante o período militar que muitos querem que hoje ela retorne? E aí eu digo com propriedade que é um Brasil que muitas vezes eu mesmo tenho muito
medo. Mas, pessoal, vamos procurar lutar, fazer esse Brasil ser melhor a partir do local onde nós vivemos, enquanto pessoas que buscam conhecimento e pessoas que querem sim se tornar melhores daqui para frente, né? Agora eu me dei conta que durante o vídeo, sim, lá o meu guarda-roupa tá aberto, tá, pessoal, que eu tava limpando ele. Assim é a casa do professor, né? Eu me dei conta que tava tudo uma bagunça, que eu não achava nada, e durante o vídeo. Mas como o vídeo a gente não grava só uma vez, eu acredito, eu acho que é a quarta vez que eu tô gravando esse, e assim a gente vai colocando os bastidores para vocês, né? Teve o vídeo anterior, quando já estava, eu pensei assim, não vou passar de 15, 16 minutos, né? Que é o que tá dando aqui. Quando ele estava terminando, deu um problema e eu tive que começar tudo de novo. Então a gente vai aprendendo e vai crescendo todo mundo junto. O que eu e a professora Márcia desejamos é que se cuidem mais do que nunca, entrem em contato com nós naquilo que for necessário e preciso, façam as atividades, entreguem elas, assistam os vídeos, leiam os livros que a gente está indicando, cresçam, aproveitem esse período para crescer, para que assim a gente possa ser pessoas melhores. Essa é a ideia. Vamos nos tornar pessoas inteligentes. Eu acredito que ser inteligente não é, pessoal, aceitar as coisas de forma passiva. Alguém disse, eu digo amém. Mas é nós procurarmos a informação, é a gente ler, é a gente assistir um noticiário, é a gente ir um pouco além, é a gente pegar um pequeno livro e dar uma lida. Hoje o pessoal nem trouxe tantas coisas, porque na última, né, vocês receberam lá, inclusive do livro Maus, em quadrinhos. Eu espero que um deles vocês tenham pego para pelo menos dar uma olhada. 1984, tantos outros, né? A professora Márcia passou o livro da Anne Frank em quadrinhos também. Então são coisas que a gente vai, né, buscando ampliar para que nosso conhecimento não seja pautado em cima do conhecimento apenas de outras pessoas. Eu falei do John Rawls. Por que eu passei a gostar do John Rawls? Porque, além de tudo que eu expliquei, eu vou terminar o vídeo com uma frase dele que eu acho espetacular, quando ele diz assim: se o ser humano se der conta que ele nem sequer precisa da economia para viver, a felicidade vai imperar e quem tem o poder nas suas mãos vai passar a ter medo. Então, o que é a felicidade? A frase parece ser complexa, mas ela é muito simples. Porque muitas vezes nós pautamos o nosso prazer de alegria em cima do dinheiro e do ter. E o John Rawls, ele diz não. Aonde é que está a felicidade? Ele até coloca, espero que um dia a gente chegue até ela novamente, sem pensar que a quantidade de dinheiro em um banco vai me dizer quem eu sou. Até porque ele vai mais longe, que ele diz assim: quando nós chegamos diante daquela terra que ninguém nos tira mais de lá, ali nos damos conta que durante a vida a gente foi diferentes, sim. Mas o que eu estou levando para aquele túmulo que vai ser a minha eternidade? Então a vida pode ser 80 e 90 anos. Quem acredita em Deus mais do que nunca? O que vai ser o depois, né? A todos um grande abraço. Até as próximas aulas.